Bom dia, jovens. Estão todos bem? Maria Rosa, bom dia. Crisley está pedindo para entrar. Jaciane, bom dia. Tuane, bom dia. Marina Daniel, bom dia. Soliane. Grande Eclis, bom dia. Crianças, vamos dar continuidade aí à química orgânica. Vamos entrar em funções... Bom dia, Saulo. Vamos entrar em funções nitrogenadas, né, com a presença aí de alguns compostos relacionados aos cloretos, né, cloreto de ácido, enfim, os anidridos também vão fazer parte. Vamos relembrar isso daí, tá? Estão vendo aí duas questões da sessão Enem ainda do conteúdo passado, do módulo 9. Frente C, módulo 9, que eu acredito que não tenha concluído essa parte aí do Enem. Vou só frisar ela um pouquinho para a gente relembrar o que foi falado na aula passada. Então, veja aí nessa primeira questão, né, do Enem 2019, bem recente. É uma das técnicas de reciclagem química do PET, que é o politereftalo de etileno, gera o tereftalo de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transterificação. Nós sabemos que transterificar é reagir quem? Reagir um éster, que esse éster, estamos falando de quem? Das gorduras, né? São as gorduras propriamente dita, mais um álcool, e esse álcool, ele tem um álcool de cadeia pequena. Álcool de cadeia pequena. Vou botar pequena porque é questão de massa, né? A menor massa tem a ver com o tamanho da cadeia. E aí nós vamos fazer relação em função dessa informação. Ele deu aí para a gente o PET, e nós vamos ver isso em polímero, tá? Que é o chamado um poliéster, né? Vocês notam aqui, ó. Temos o éster representado, esse N indica para a gente justamente esse poli, né? Essa quantidade aí de vários desses grupos que estão unidos, produzindo o PET. E ele quer saber isso aqui, quem é esse A? Porque se você for observar no produto, nós também temos aqui a emissão, a formação específica de vários grupos éster, né? Ó, esse N indica isso, não é isso? Esse N está indicando a formação. E vocês veem aqui o éster, né? Ó. E não pode esquecer que um outro produto relacionado vai ser um álcool. E isso é transterificação. Nós vamos melhorar, no caso, quando você fala do biodiesel, vamos fazer um melhoramento desse biodiesel, né? Isso, transformando num éster, e esse éster vocês estão vendo aqui nessa relação. O composto A, representado no esquema, tem alguém pedindo para entrar? Não vi quem era. O composto A, representado no esquema da reação, é o metano. Vai ser metano? Eu teria o metano aqui. Metano, vocês sabem o que é, CH4. Eu terei metano aqui? Óbvio que não, né? Não é metano. Éter metílico, será que eu consigo produzir esse éster com éter? Também não. Né? Também não vou conseguir, até porque o éster, né, nós vimos isso em função, né, em isomeria de função. O éster ele trabalha muito bem com quem? Com ácido carboxílico. Com éter não vai haver essa formação de carbonilo, não tem essa possibilidade. Ácido etanóico. O ácido está relacionado com a formação do PET, não direcionado especificamente com esses dois produtos, que é o álcool e que é o éster. E anidrido, o que é o anidrido? Quem lembra o que é anidrido? Esse anidrido significa seco. O que vai acontecer aqui? Vai haver uma desidratação. Essa desidratação, ela é chamada de desidratação
Intermolecular. Por que é intermolecular? Porque é entre moléculas, então vão ter dois átomos que vão se unir e vão produzir o anidrito, que eu vou falar disso para vocês hoje. E só nos resta o metanol, porque esse ol significa a presença do álcool. E se eu vou fazer a transterificação, eu consigo fazer esse processo utilizando um álcool de cadeia pequena, ou seja, um álcool de massa molar pequena, que no máximo, nós podemos trabalhar com a transterificação com etanol. Propanol já não me serve, tá? Propanol já aumenta um pouquinho a massa. Ou é metanol, ou é etanol. Então, nós temos aí a letra B. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá dando para relembrar isso daí, não dá? Por favor, me chame a atenção, gente, que hoje eu estou sem produção, tá? Estou sem produção e aí, às vezes, eu não consigo ver o que vocês escrevem aqui. Tudo bem? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, me chame a atenção, tá ok? Seguindo. O biodiesel é um combustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu com alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, todo mundo já viu isso, não já? Ah, os meus triglicerídeos estão alterados, né? Vai fazer aquele exame lá, olha, você tem que largar os açúcares, tem que parar aí com os refrigerantes, porque os seus triglicerídeos estão alterados. Não, Saulo? O Saulo sabe disso. Então, presente em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcool de baixa massa molar. Então, estou falando de transterificação, vocês estão vendo isso. Álcool de baixa massa molar, ou seja, de cadeia pequena. Como metanol, etanol foi o que eu tinha falado para vocês, né? Na presença de um catalisador, óbvio. Está aí a reação. Aqui é um éster, que vocês veem. E aqui é o que é o primordial. Vocês estão vendo 3 mols desse metanol. Eu tenho que ter 3 moléculas de álcool para poder romper isso aqui, ó. Vai haver esse rompimento. Orleane, então rompe aqui, ó. E, consequentemente, nesse rompimento, também ocorre o rompimento das hidroxilas, é fato, vai produzir nosso amigo aqui, ó, triglicerídeo, ou glicerina, ou glicerol, né? Vou botar glicerol. Ou triol, vocês podem ver também isso daí, né? Tem a presença do álcool, né? Ou o triglicerídeo que vocês conhecem, ou o triglicerina. Então, falou de glicerina, falou de triglicerídeo, falou de triol, nós estamos falando do produto relacionado aí na transterificação, tá? Então, nesse processo ocorre a formação desse álcool, né? É um álcool com representação de 3 hidroxilas. Note que aqui é o biodiesel, tá? Aqui é o bio, aqui é o natural, aqui é o renovável. É esse aqui que eu vou utilizar nos motores a combustão interna. Inclusive, nós notamos isso em questões que fala de meio ambiente, que fala justamente sobre biodiesel, né, pelo fator dele produzir fuligens. Essas fuligens são as que prejudicam a nossa saúde, prejudicam o meio ambiente, e é utilizado isso daí, a formação de, pelo menos, né, até hoje ainda tem a relação de 30% do biodiesel junto com o diesel convencional, para que ele possa ser comercializado, porque a tendência futuramente é não existir mais esse diesel derivado do petróleo, então vai ser utilizado o biodiesel na sua substituição, até por ser renovável e por evitar aí as fuligens. Alguns anos atrás, eu já falei isso para você, mas vou repetir, alguns anos atrás, quando viu que estava em ebulição o estudo do biodiesel, foi utilizado a mamona, né? A mamona, alguns fazendeiros, inclusive aí o Eclis, né, vendeu suas fazendas, suas posses para poder produzir a mamona, né? E naquela época começou a ser rentável. Só que se notou um efeito colateral com o uso da mamona para produzir o biodiesel. Hoje se produz biodiesel de quase tudo. Semente de girassol, o coco de babaçu nosso aqui é muito utilizado, mas o que está sendo bem mais frequente, que tem a formação de ésteres mais desenvolvidos, é o azeite de dendê. Para quem não sabe, é aquele que é utilizado lá no acarajé, né? Aquela coisa toda que é muito forte. Então, quem for para a Bahia aí, no caso,
pessoal das férias aí que for para Bahia, vocês vão ver o azeite de dendê, vão lembrar de mim e da transterificação. Então, veja só, a função química presente no produto que representa o biodiesel. Ó, o biodiesel é isso aqui, ó. Aqui é o biodiesel, tá? A função química presente no produto que representa o biodiesel, qual é? Me digam aí. Vou olhar no chat. Me diga qual vai ser a letra. É do biodiesel. Qual vai ser a letra? Que função nós temos ali? Hein, jovens? Crianças, vocês estão aí? Hein, galerinha? Ninguém vai se atrever. Isso, letra B. É o éster. Não estou falando do glicerol, não estou falando do triglicerídeo, estou falando do biodiesel. É o éster. Carbono duplo óleo. Aliás, carbonila, né, que são 2 carbonos. Ó, a gente vai ver, inclusive, a gente vai falando de amina agora, de amina e amida. Na amida nós vamos chamar de oxinitrogenados, porque nós vamos ter nitrogênio ligado à carbonila. Vocês lembram disso? Então, muito obrigado, Marina. Letra B, né? Letra B de vamos embora passar no Enem. Agora a gente vai entrar no... Nós iremos entrar agora aqui no módulo 10, tá? Frente C, módulo 10. Aminas, amidas e outras funções orgânicas. Nessas outras funções orgânicas, vamos falar aí de anidridos, né? Vamos falar de nitrocompostos, vamos falar de isonitrilas, de nitrilas, vamos falar de carbilamina, vamos falar de algumas outras funções. Funções que têm a presença de enxofre, que são o tioéter, né? E o tioálcool, falarei também. E a gente vai concluir com resolução de questões, tá? Um detalhe importante, vocês já observaram, mas as questões do Bernoulli, as de aprendizagem, elas são todas questões de uma habilidade baixa, ou seja, são questões simples, questões que vocês precisam se atentar. Porque no Enem, se você acerta uma questão difícil e você erra uma questão fácil, dá a entender de que você chutou. Tá? Então, não é exclusivamente a gente trabalhar as questões capciosas, mas também não podemos perder questões fáceis. Não podemos deixar os nossos concorrentes acertarem as fáceis e a gente deixar passar despercebido, de jeito nenhum. Vamos trabalhar também com eficácia nessas questões. Não sejamos afobados, temos que ser cautelosos quando a gente for se deparar com questões consideradas simples, consideradas fáceis, e que 90% delas estão aí na parte aqui de aprendizagem, tá? Do Bernoulli. Então, vamos ficar muito atentos com essa informação. Então, aí falando de grupos nitrogenados, a gente representa aí as aminas, nós temos a amida, nós temos o grupo nitro, nós temos os cianetos e isocianetos, vamos ver isso daí também, né? Mas se inicia falando de aminas. Quando a gente fala de amina, a gente lembra sempre que a amina e a amida, elas têm derivação da amônia, que é o NH3. O que é que vai acontecer aqui nessa amônia? Vai acontecer substituição. Então, em alguns casos, vocês vão encontrar na nomenclatura o N-metil, N alguma coisa, né? Que eu posso representar que houve uma substituição de um desses hidrogênios. Esses hidrogênios, eles podem ser substituídos. E quando ocorre essa substituição, aí nós temos a presença do grupo amina. Porque esse grupo amina é o nitrogênio ligado diretamente a um carbono saturado. Então, eu posso ter uma cadeia carbônica qualquer que vai fazer a substituição de um desses hidrogênios relacionados aí à amônia. Só para a gente relembrar isso daí, eu acredito que vocês lembram muito bem disso. Foi um conteúdo que eu trabalhei rápido no ano passado, não vou mentir para vocês. Precisamos só aperfeiçoar um pouco mais, né? O Bernoulli é bem resumido em função disso, mas o resumo do Bernoulli é muito bom, porque ele bate em cima do que é interessante, do que é importante para a gente nesse momento. Ok? Então, veja aí, ó, substitui um hidrogênio, esse átomo vai ser substituído, e, consequentemente, nós temos um radical específico para dizer que grupo é esse, né? Ó, vocês notam que saiu aqui um hidrogênio, né? Eu estava lá da amônia, saiu o hidrogênio e foi substituído por um grupo carbônico qualquer. Então, posso classificar especificamente essa amina como sendo uma amina primária. Por que primária? Porque eu perdi daqui o hidrogênio, ó. Saiu o hidrogênio daqui para poder entrar esse grupo.
Então, por isso acontece, nós temos aí uma amina primária. É bom saber disso, tá? É bom classificar como primária, secundária e terciária, para que você não se confunda. Porque na terciária, especificamente, você não vê mais hidrogênios. Os 3 hidrogênios que representam a amônia são substituídos. Né? Então, nessa substituição, não vai ver mais a presença do hidrogênio e você pode se confundir. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que não se atentam aos grupos nitrogenados. Confundem amida com amina. São totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. A gente vai ver isso, vamos relembrar isso. Então, a amina secundária, essas coisas que eu estou escrevendo, não vou apagar, porque aqui do lado vai aparecer algumas outras informações, tá ok? Mas fiquem atentos aí ao que eu estou escrevendo. Então, a amina secundária, obviamente, se ela é secundária, é porque vai ser substituído 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios foram substituídos. Agora eu tenho grupos carbônicos aqui, ó, né? Eu tenho cadeias carbônicas, que pode ser alquila ou arila, tá? Isso é importante vocês relembrarem isso, tá? Pode ser a alquila, que é as cadeias carbônicas qualquer, ou a arila, que corresponde aos aromáticos. Então, essas substituições podem acontecer dessa natureza. Então, nesse caso aqui, nós temos a amina secundária, tá ok? Já na amina terciária, obviamente, que eu não terei mais nenhum nitrogênio. Eu não tenho mais nenhum nitrogênio na cadeia. Não tenho mais, tá? Note que aqui tem soma de par de elétrons, não posso esquecer de representar isso para vocês. Até porque bem aqui embaixo está dando informação crucial para a gente, ó. As aminas são compostos de maioria, né? No caso aí, ó, caráter básico. Então, falou de amina, falou de grupos nitrogenados, nós temos esse caráter básico. Com exceção do que vocês conhecem lá, do nosso amigo Rodrigo Francisco. Ele já falou isso para vocês, ele disse para mim, que falou para vocês sobre bioquímica, né? Ele disse que falou diretamente sobre os aminoácidos. Quando nós falamos de aminoácidos, nós classificamos aminoácidos como um composto anfótero. Eu pergunto a vocês, o que seria esse anfótero? Por que eu classifico o aminoácido como anfótero? Alguém sabe me dizer? Alguém pode me dar essa contribuição? Deixa eu ver aqui, quem está aqui? Maria Rosa sempre está presente, Jaciane também. Tuane, aquela valsa inesquecível. Soliane, está totalmente diferente, Soliane. Mas parabéns, né, Soliane? Parabéns, você tá... E falando nisso, como é que foi a prova lá do... Vocês fizeram a prova da UEMA? Quem foi que fez a prova da UEMA? Como é que foi a prova, na parte de natureza? Eu ainda não vi a prova, você acredita? Eu tô tão atribulado que eu ainda não parei para ver a prova. Mas eu espero que vocês tenham se dado bem. Eu espero não, tenho certeza que vocês se deram bem. Né? É fato, isso é fato. Química foi muito bom, que bom. Ainda bem que a minha contribuição de química, né, vai aí ajudar todos vocês. Enfim, quando a gente fala de compostos anfóteros, no caso os aminoácidos, é porque ele tem característica básica e ácida ao mesmo tempo. Justamente porque no aminoácido nós vamos ter a presença do grupo nitrogenado, vamos ter a amina. Vamos ter uma amina primária, ela vai estar ligada diretamente a um ácido carboxílico, né? Isso formando o aminoácido. Por isso que não está dizendo amino. Amino vem de amina, né? Então é uma maneira até um pouco antiga de se classificar, de formar a nomenclatura da amina, mas existe. Esse amino, até a dicasinha do titio Jorge para vocês. Se vocês se depararem com o nome amino, ele vem sempre antes, né, da questão de prefixo, infixo e sufixo. Né? Ele vem sempre antes. Ele vai indicar a função, especificamente o grupo amina. Então, esse amino, ele nunca vai vir no final do nome. Muito cuidado com isso. Esse nome amino, essa expressão amino, que vem do latim, que significa amina, ele nunca vem no final como sufixo. Ele sempre estará no início do nome. Eu vou falar de cadaverina e putrescina, que vocês lembram que eu falei isso para vocês. A cadaverina e a putrescina, elas são 2 grupos que nós chamamos de grupos, os grupos heterólogos, que se diferenciam pela quantidade de CO2, né? No caso, a putrescina, ela tem 4 carbonos e a cadaverina tem 5. Os nomes são até sugestivos, né? Pela questão aí da decomposição orgânica, não é isso? Geralmente isso é muito visível,
acentuado nos peixes. Então, a mãe de vocês foi a primeira cientista de vocês, quando ela compra o peixe, que ela vai neutralizar aquele peixe, né? Então, um cheiro básico, né? Então, a decomposição humana também libera esses cheiros, né? A chamada putrescina e cadaverina, que são cheiros desagradáveis, são básicos e precisam ser neutralizados. E nessa neutralização, utiliza-se um ácido, e vocês conhecem muito bem isso, né? Já viram também com o meu querido amigo dos anjos. Então, voltando aqui, né? Voltando aqui, já falei demais, eu falo demais, né? Então, nós temos aí as principais representações, né? De uma amina primária, de uma amina secundária e de uma amina terciária. Primária, você está vendo ainda 2 hidrogênios. Secundária, apenas um. Terciária, não vejo mais, tá? Não vejo mais hidrogênios. Só cadeias relacionadas aí à presença do grupo nitrogênio. Então, vamos para a nomenclatura e o PAC. Veja como é que funciona aí, segundo o nosso querido amigo Bernoulli. A nomenclatura de uma amina é formada pelos nomes dos grupos ligados, né, ao átomo de nitrogênio, em ordem de complexidade. Aqui não tem nada de ordem alfabética. O que é que a gente vai ver com isso? Eu vou ver quem tem maior cadeia, né? Ainda digo mais. Lá no complexo, eu vou colocar a palavrinha amina. Vamos por exemplo, essa daqui. Eu vou aumentar um pouquinho, então a visão de vocês talvez não esteja muito bom, né? O tamanho que está aqui na cadeia é muito pequeno. Então, se eu perguntasse para vocês, essa amina é primária, secundária ou terciária? Tá na cara, né? Eu só vejo 2 hidrogênios. Eu não tenho... Tá faltando um hidrogênio aí, né? Tá faltando um hidrogênio. Então, corresponde aí como uma amina primária. A amina primária. Saiu o hidrogênio, entrou esse grupo CH3, esse grupo metil. Então, como é que vai ficar o nome dele segundo a regra? Eu tenho outro substituinte? Não, só tem o metil, né, ó. Então, vocês notam aqui, deixa eu apagar, ficou muito em cima do nome, pronto. Vocês vão notar aqui que eu tenho um grupo metil, tá aqui, ó, metil, e vou concluir com a palavra amina. Metilamina. É muito utilizado, né? Metilamina, propilamina, butilamina, né? Mas se você é que nem eu particularmente eu gosto de utilizar a regrinha prefixo, infixo e o sufixo. Vocês estão vendo? Eu posso utilizar também a regrinha, por que não? Então, prefixo eu sei quantos carbonos tem. O infixo eu sei que tipo de ligação existe. E o sufixo aí relacionado é o quê? Amina. Posso fazer isso, então. Metil, não, ou met, né, que é a quantidade, mais an, de ligação simples, mais amina, né, que representa o grupo. Então, metanamina. Posso fazer dessa maneira, tá ok? Isso estou relacionando a uma amina primária. Estou fazendo relação de uma amina primária. Na amina secundária, você está vendo ela aqui, ó. Eu tenho 2 grupos. Eu tenho um hidrogênio ainda, e tenho aqui um grupo menos complexo, que é o metil, e tem um grupo mais complexo, que é aqui esse butil, né, que são 4 carbonos. Como eu vou seguir aqui a regra de complexidade, eu vou iniciar com o metil, que é o menos complexo, vocês estão vendo lá. Inicia com metil. E o complexo, que também é um substituinte, vai estar aqui a palavra amina. Então, metilbutilamina, ou metilbutilamina, né, que a gente fala utilizando a junção logo do nome, né, ou lamina, né, isso, metilbutilamina. Ou essa daqui é nova, eu mostrei lá no começo para vocês, ó, mostrei lá no começo, que eu posso utilizar esse N aqui como indicação de uma substituição. Eu vou definir essa cadeia aqui como sendo a cadeia principal, a mais complexa será a principal, e vou dizer o seguinte, que do ladinho aqui do nitrogênio entrou esse grupo metil. E aí veja como é que eu faço aqui, ó, but, prefixo, não é, ó? An, é o infixo, tá vendo, ó? E o sufixo tá aqui. E o sufixo tá aqui representando a amina, né? Então, N-metil butanamina, significando que eu fiz uma substituição e considerei o outro substituinte como sendo uma cadeia principal, levando em consideração a presença de carbonos e hidrogênios. Em alguns casos, no caso até um pouco mais antigo, você poderia encontrar desse jeito. N-metil, perdão. Ah, tá certo, porque eu substituinte.
Como se fosse a ramificação, né? N-metil butano, tá vendo? N-metil butano teria o conectivo do O, porque eu estou definindo essa cadeia aqui do lado como cadeia principal. Então, N-metil butano eu concluía com o sufixo amina. Não é tão distante assim, tá? Esse O de hidrocarboneto você ainda pode usar, ainda é utilizado, principalmente nas provas que vocês fizeram na UEM, vocês vão fazer prova de segunda, né? Quem se der bem, né? Na primeira prova, aliás, todos que fizeram se dar bem. Na segunda prova, vocês vão ter que redigir. Então, não existe esse problema você colocar esse O de hidrocarboneto. Qual dos dois nomes é mais atualizado? Marina, não tem mais ou menos atualizado. Tá? Tem o mais utilizado, que o mais utilizado e o que complica mais na nossa vida é essa substituição do N, tá? Principalmente, Marina, somente aqui na amina secundária. A amina secundária ela vai representar para a gente esse N como substituinte, tá? No caso, se você quisesse trabalhar, está lá redigindo a prova, está lá fazendo a segunda fase lá da UEMA, e você quiser fazer classificando esses dois elementos como substituintes de retirada de hidrogênios, né? Porque entrou o butil e entrou o metil. Você vai fazer o metil como menos complexo, vai colocar o butil como mais complexo e vai juntar a palavra amina ao butil. Só que nas provas do Enem, vou ser muito sincero a vocês, eles utilizam muito mais onde você vai fazer a referência do prefixo, do infixo, e vai determinar o sufixo do grupo amina, indicando aí os substituintes com esse Nzinho na frente. Esse Nzinho na frente é muito mais utilizado, tá? Muito mais trabalhado, né? Porque não é tão comum e pega aquele aluno que não está ligado nessas informações. Então é bom que você saiba os dois, mas o que mais se trabalha é com esse Nzinho de substituição, ok? Esse Nzinho de substituição mais trabalhado, tá? Vamos dizer, Marina, que você está lá na sua prova da UEMA, segunda fase, e precisa fazer a nomenclatura e o PAC para uma amina secundária. O teu concorrente colocou metilbutilamina e você colocou N-metilbutanamina. Gente, a bancada vai dizer assim, essa mina aqui é muito fera. Essa mina está mostrando para mim a representação de uma substituição, que ela definiu essa substituição como sendo do substituinte menos complexo, e está fazendo referência de cadeia carbônica, né, como cadeia principal, no caso, o mais complexo, e está definindo ainda a função para mim. Então, perfeito, essa daqui vai para frente. Se você precisar fazer essa diferença, né, ficou igualou nos pontos, então a bancada vai analisar aquele aluno que consegue trabalhar com complexo. Então, aquele aluno que mexe com complexo é o aluno atualizado. Óbvio que ele não pode deixar de saber o fácil, de saber o mais simples, mas se ele precisa avançar nos seus concursos, que ele seja bem mais, vamos dizer assim, que ele seja quase que perfeito, né? Quase que infalível e conheça toda a regra. Tudo bem, Marina? Você vai ver aqui na mina terciária que eu vou colocar os dois N's. Você vai ver, ó, NN. Né? Então, veja que eu posso utilizar até multiplicadores. Então, note aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui, tá muito bagunçado. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar aqui da frente, porque eu vou precisar de um pouquinho de espaço. E aqui também. Pronto, então vamos ver. Você está notando que agora tem uma mina terciária, está toda substituída, toda. Né, toda. Tem um grupo metil aqui do lado, tem um grupo metil aqui embaixo, e tem um complexo aqui, que é o etil. Eu posso fazer o que a gente fez lá. Pegar os mais complexos, do menos complexo. Note que o nome que ele está dando aqui para a gente, deixa eu colocar aqui lá do lado, é melhor, para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Então, vou colocar aqui CH3, CH3 e aqui o CH2 e CH3. Então, note que lá ele dá assim para a gente, se você quiser trabalhar só como substituinte e terminar com o grupo amina, no mais complexo. Eu tenho dois grupos que se repetem, tá vendo? Eu tenho esses dois grupos aqui que estão se repetindo. Esses dois grupos metil. Por isso que lá tem um dimetil. Tá, ó. Dimetil. Vejam, crianças, nós não trabalhamos com ordem alfabética nas aminas. Não estamos trabalhando com ordem alfabética.
Estamos trabalhando com complexidade. O mais complexo em relação ao menos complexo. O que tem maior quantidade de carbonos com o que tem menor quantidade de carbonos. Tudo bem? Então, veja que ele colocou dimetil, né? O aluno vai querer colocar o etil e vai errar. Gente, não é ordem alfabética. Nas aminas, não é ordem alfabética. É de complexidade. Não confunda. Nós não estamos falando de hidrocarbonetos. Estamos falando da função específica amina. Eu vou falar dos seus substituintes. E tem a ver com complexidade. Tudo bem? Então, veja, ó, dimetil, etil, né? Ó, aí sim eu vou entrar com etil, que é o outro substituinte aqui do lado, e vou colocar a função amina. Mas aí a Marina vai ganhar do concorrente. O concorrente achou, daqui é fácil demais, dimetilamina. Dimetilamina, a Marina, ô criança. Eu vou colocar assim, ó, N,N. Você vai ver que no N houve essas duas substituições. Estou classificando aqui como sendo substituições. E a minha cadeia aqui, ó, que seria a minha cadeia principal, é a mais complexa. Vou pegar ela aqui como sendo cadeia principal. Então, ó, NN dimetil, né? Ó, porque não posso esquecer que tem dois elementos, né? Tem dois grupos. Então, dimetil. Aí vou para quem? Para a cadeia principal, que é o ET, dois carbonos. Ligação simples. E o grupo é amina. Lindo demais isso daqui. Lindo, 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 lindo. Eu só poderia colocar N,N. Não, não dá. Tá? Quando você optou numa nomenclatura relacionada a uma amina terciária a utilizar esse N, que significa onde está sendo substituído, você só pode fazer isso para dois compostos. No caso, isso para dois substituintes. A outra, você define como cadeia principal. Agora, se você quiser trabalhar só com os substituintes, aí sim, aí o dia que eu coloquei o dimetil. Eu não vou colocar metil, etanamina. Não vou colocar assim. Eu tenho que dizer que são dois, estão se repetindo. Né? Agora, se eu tivesse um outro grupo aqui, se eu tivesse um fenil, né? Aí o fenil é mais complexo, não é não? Fenil seria o mais complexo. Então, eu teria que dizer o quê? Metil, etil, fenilamina. Aí sim, eu vou utilizar a ordem da complexidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa parte aí de nomenclatura. Tá? Qualquer coisa me chame a atenção, tá? Qualquer coisa estou aqui. Marina perguntou aqui, a Maria Rosa, perdão. Sempre é do mais complexo para o menos complexo. Na verdade, é o contrário. É do menos para o mais complexo. Tá? O mais complexo é a cadeia principal. Sim, sim, sim. Quando você vai fazer a substituição do NN, a cadeia principal vai ser o mais complexo. Ok? Tudo bem? Eu vou apagar aqui porque vai aparecer mais coisas do lado, tá, gente? Como está sendo gravado, vocês vão ver essas informações, tá bom? Vou ter que apagar tudo aqui porque vai aparecer fontes naturais das aminas, né, onde elas são encontradas, elas são extraídas de vegetais, não é isso? As aminas também são produzidas na decomposição de cadáveres, que eu acabei de falar para vocês, né? Principalmente nos cadáveres de peixes, que é mais acentuado, que o corpo humano, quem já teve o desprazer de sentir o cheiro, não tem explicação. O cheiro é fortíssimo, e esse cheiro é liberação específica aí da decomposição da matéria orgânica. Né? É outra coisa, quando fala aí, né, nos vegetais na forma de alcaloides. Esses alcaloides, nós já sabemos que nós estamos falando aqui dos opioides, nós estamos falando das drogas, né, dos remédios, dos fármacos, não é isso? Então, aqui tem a ver com os fármacos, tá? Então, é através deles, inclusive, que nós produzimos os remédios. E temos aí, eu vou dar um exemplo, que todo mundo conhece a cocaína, que é extraída da papoula, né, e ela tem aquele leitezinho, né, que eles tiram da papoula, da folha da papoula, ele é cancerígeno, pela presença específica desses grupos nitrogenados. Então, é toda uma história. Quem for fazer farmácia vai conhecer muito isso, tá? Inclusive, é o nosso próximo conteúdo, isomeria. Vocês lembram também disso. Isomeria plana e espacial. Vamos para nossas amigas amidas. Note lá que a amina é isso aqui. Amina é isso aqui. Amida é isso aqui. Está diferente.
As amidas, elas têm oxigênio e tem um nitrogênio, por isso que elas são chamadas oxinitrogenadas. Então, se vocês escutarem essa expressão oxinitrogenada, arremeta logo a nossa amiga amida. Professor, esse oxinitrogenada pode ser um aminoácido? Não. Porque esse grupo nitrogenado não está ligado a uma carbonila, isso é fato. Se você tiver um composto desse jeitinho aqui que eu estou desenhando, aí tem um carbono aqui e eu tenho um nitrogênio aqui. Né? O grupo amino aqui, ó, tá vendo? Tem alunos que vão, alunos despreparados, que não é o nosso caso, tá? Vou ressaltar e vou falar isso para vocês. Gente, vocês são um dos melhores terceiro anos que eu estou tendo, ou que eu já tive. Vocês participam, vocês estão sempre quando a gente precisa. Eu vejo o desenvolvimento, né, de muitos de vocês. Né? Eu não vou citar nomes, óbvio, mas é uma turma de excelência. Tá? É uma turma de excelência. Então, o que é que eu digo? Continuem assim. Continue se dedicando. Pensem que o Enem é amanhã. Não vai pensar, é dezembro. Não, o Enem é amanhã. Então, busquem mais. Treinem mais. Que vocês vão ter sucesso. Voltando. Isso aqui não é uma amida. Não é uma amida. Cuidado. Por que não é uma amida? Porque esse grupo tem que estar ligado diretamente aqui, a carbonila. E ele não está. Está ligado a esse carbono aqui, ó. Então, aqui seria uma amina. Só classifico como amida se ele estiver ligado diretamente à carbonila. Se não tá, é uma amida. É uma amina, perdão. Outra coisa, aí no Bernoulli não fala, mas nós podemos classificar as amidas como primária, secundária e terciária, porque elas também derivam especificamente da amônia. Elas também têm derivação da amônia, não tem como fugir. A amônia é o carro-chefe aí da formação desse grupo, tá ok? Então, deixa eu apagar bem aqui, pronto. As amidas, né, como falei, elas podem ser classificadas como primária, secundária e terciária. Depende do tipo de substituição que acontece. Mas nós podemos fazer uma classificação um pouco mais acentuada relacionada às amidas. Nós podemos chamá-las de monossubstituídas, dissubstituídas ou não substituídas. As não substituídas, eu vou colocar aqui um exemplo qualquer. Ela vai estar aqui a carbonila, obviamente, né? E vai estar ligada ao NH2. Então, note que eu ainda estou vendo os dois hidrogênios. Tá ali, né? Ó, eu tenho aqui o grupinho que eu já defini aqui, ó, que é uma amida. Que eu tenho esse grupo NH2 ligada ao C-O. É uma amida, ela é não substituída. O professor precisa saber disso? Precisa. Que na questão ele pode dizer qual a amida não substituída? Você dizer assim, substituir em que sentido? Onde é que está vendo essa substituição? Porque a gente fala de substituição, a gente lembra de ramificação. Né? Ela fala de substituição, lembra de ramificação. Você não vai conseguir ver a ramificação. Você vai ver essa questão de substituição na amida, né, relacionada aqui à saída desses hidrogênios e entrada de grupos. Como já falei, pode ser grupos alquila ou grupos arila. Gente, grupos alquila o que é? É um CH2, é um CH3, enfim, é o grupo carbônico. Arila é um aromático, que pode ser o benzeno, pode ser o tolueno, pode ser o naftaleno, pode ser qualquer um que seja aromático. Só para fazer ressalva a vocês sobre essas informações. Então, nesse caso aí, eu fiz um exemplo específico de uma amida não substituída. Os dois hidrogênios estão presentes ainda aqui. No de baixo, a gente fala amina N substituída. Ó, veja que o N também funciona aqui, do jeito que tinha lá, tá vendo? Ó, aí, Marina. Do mesmo jeito que tinha aqui na amina, também tem nas amidas. Então, veja, se ele é uma amida monossubstituída, é sinal de que eu fiz isso, não foi? Ó, CH3 aqui. Não gosto de fazer desse jeito, fico me tremendo todinho quando eu faço o CH3 desse jeito. Eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter isso aqui, por exemplo. É um CH3. Você nota que eu ainda tenho um hidrogênio, tá vendo? Ó?
Ainda tem o hidrogênio. Então, quando eu for colocar o nome, eu vou colocar N, vou colocar o nome desse grupo aqui, né? Vou dizer o tamanho da cadeia carbônica, porque o tamanho do ácido vai funcionar, né? Na nomenclatura, vamos ver na nomenclatura das amidas, que o ácido que o formou faz parte da nomenclatura. Então, tem muitas coisas que a nossa van filosofia não conhece. Especificamente, lembrar da nomenclatura dos ácidos. Isso acontece com os ésteres. Lembra lá dos ésteres? Então, a cadeia principal nunca será a substituição. Deixa eu tentar explicar para vocês o que é que eu quis dizer aqui. Deixa eu apagar aqui e vou melhorar essa minha substituição. Vou colocar o hidrogênio aqui embaixo. Vou colocar o hidrogênio aqui, ó. E vou colocar o grupo que substituiu bem aqui, CH3. Se eu for contar a cadeia principal, eu não vou poder contar desse jeito. 1, 2 e pular para cá, 3. Não posso. Porque bem que eu tenho um heteroátomo, vocês estão vendo, ó. Aqui eu tenho um heteroátomo. Quando a gente estiver falando de isomeria, vamos ver que esse heteroátomo aqui, ele vai corresponder especificamente, se eu for fazer isomeria plana, de metameria. Vocês lembram, não lembram? Metameria. Então, está relacionado especificamente aí com um heteroátomo. Então, nesse caso específico, eu não vou poder contar a cadeia, né? A cadeia que pulou ali para o outro carbono. Não posso saltar esse hidrogênio e contar aquele carbono para dizer que é um prop. Não posso. Do jeito do éster, eu vou fazer relação de cadeia principal aqui, ó, onde houve a derivação do ácido, né? Então, esse ácido é um ácido etanóico, ou mesmo um ácido acético, se eu for levar na questão do usual. Mas eu não vou falar disso agora, só para mostrar para você que aqui é uma monossubstituição. Saiu o hidrogênio daqui e entrou esse CH3. Não estou falando de nomes agora, só de características. Já de substituída, aí nós temos o grupo formado, né? Ó, nós temos substituições. Oi. Eu vou repetir de novo essa parte aí, ó. Repito. Poxa, apareceu um negócio aqui. Pronto. Deixa eu voltar para a minha tela lá do slide. Amida monossubstituída. O que está acontecendo aqui, Alan? Está saindo um hidrogênio daqui e está entrando esse CH3. Então, mono, porque só esse substituiu, só esse saiu. E foi substituído diretamente por CH3. Se eu for definir cadeia principal aqui, lá para o nome, foi o que eu estava querendo dizer, eu não vou poder contar assim, Alan, ó, 1, 2, 3. Eu não posso fazer isso. Porque entre eles eu tenho o nitrogênio, tá vendo? Entre eles eu tenho o nitrogênio. Então, a minha cadeia principal vai ser tudo isso daqui. Tudo isso aqui que está do lado, ó. Aqui é um substituinte, porque eu defino com N. Quando a gente faz substituição, quando a gente define a posição de um metil, de um butil, de um propil, a gente não coloca o número do carbono, a gente coloca 2 metil, 3 propil, não é assim que a gente faz? Quando nós estamos fazendo a relação de substituição de aminas, a gente vai colocar o N apenas, aminas e amida, né, obviamente. A gente coloca um N para indicar que houve uma substituição lá. E que substituinte é esse? É um metil, é um propil, é um butil, é um fenil. Não interessa se é um alquilo ou se é uma arila. Não interessa. Tirou o hidrogênio, ele entrou do lado, ele vai ser N alguma coisa. N substituinte. Se fosse 2-metil, no caso, que é o dissubstituído, eu vou colocar N, N de metil e completo o nome e termino com amida. Do jeito que faz aqui na nossa amiga amina. Mesmo jeito. Tá ok, Alan? Então, só para mostrar a estrutura ainda. Não estou trabalhando diretamente com a nomenclatura. Só estou mostrando para vocês que eu não posso contar aquele carbono substituinte como sendo cadeia principal. Não posso. Então, na dissubstituição, nós vamos fazer isso. A carbonila está aqui. Então, eu vou ter o nitrogênio, que agora eu tenho 2 grupos. Esses 2 grupos aqui, ó, metil. Então, aqui eu tenho NN, né? Porque aqui tem 2 substituições. 2 grupos de hidrogênio saíram dessas posições. Aqueles hidrogênios que se ligam diretamente ao nitrogênio, né? Então, quando você se deparar com isso, óbvio que você vai ver aqui, ó. Você vai ver isso daqui, né? Opa, esse grupo aqui é uma amida, né? Que é onde nós fazemos as ligações peptídicas, que também o professor Rodrigo Francisco falou isso, né? A nomenclatura da segunda estrutura é N-metil-etanamida? Sim. Sim. É parecido com aquela, né? Parecidinha com a amina. A diferença é que eu vou colocar amida no final, né? E eu tenho que fazer relação, Maria Rosa, com o nome do ácido.
né? Ácido etanóico, né? Ácido etanóico. Então, eu vou tirar esse óico e vou colocar, obviamente, amida, né? Eu não vou colocar ácido, que não é mais ácido, tem gente que faz isso. Ácido, etanoamida. Aí perdeu a questão. Tá? Perdeu a questão. Eu estou trabalhando com grupo nitrogenado, é diferente. É uma base, aqui é base, tá? Aqui neutraliza o ácido, é base. Mas as amidas são derivadas de ácidos carboxílicos. Isso a gente não pode esquecer, tá? Para concluir, deixa eu apagar essa bagunça toda aqui, Alan e meus queridos amigos, porque vai entrar mais algumas coisinhas, especificamente na nomenclatura. Deixa eu apagar aqui, para não apagar tudo também, né? Isso daqui eu não aprofundei com vocês, infelizmente. Na pandemia, a gente ainda estava treinando ela ainda, né? Estava se acostumando, né? A pandemia no ano passado. Eu não consegui treinar. Se tivesse mais aulas com vocês naquela época, eu teria feito algo mais, como é que eu digo, com mais precisão. Então, tem que apagar aqui também. Nomenclatura, ó. A nomenclatura de uma amida não substituída, óbvio que é essa primeira aqui que nós estamos vendo, é derivada da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Ó, deve substituir o ico pelo amida. Tá vendo aí, Maria Rosa? Eu tiro o ico e coloco a amida. Na nomenclatura da amida N substituída, que é a que nós vimos aqui, né? O mono ou dissubstituída, a gente escreve a letra N seguido no nome do grupo ligado ao nitrogênio. Aí está dizendo assim, ó, 1 a 1 em ordem de complexidade. Notem, não trabalhamos com ordem alfabética. Vou sempre ressaltar isso a vocês. Não trabalhamos com ordem alfabética em grupos nitrogenados. Trabalhamos sempre direcionando por complexidade. E essa complexidade geralmente está ligada ao tamanho da cadeia. Então, aquele que tem maior cadeia vai ser o mais complexo. Tá ok? Então, veja, ó, de complexidade para numerar a cadeia de uma amida, deve-se começar pelo carbono do grupo carbonila. Então, é isso aqui, ó. Então, tá aqui o Bernoulli que não me deixa mentir. Então, isso aqui é cadeia principal, ó. Isso aqui é cadeia principal. Isso aqui é cadeia principal. Esses carbonos que estão aqui à direita do nitrogênio não nos interessam como cadeia principal. Eles não são, eles são substituintes. Eles são substituintes. Simples assim. Vocês estão conseguindo compreender isso daí, crianças? A cadeia principal é da carbonila para a esquerda dela. Da carbonila para a esquerda dela. Os carbonos que aparecem no lado direito do nitrogênio são substituintes. Eles não podem ser classificados como cadeia principal. Então, note os nomes. Veja aqui na amina não substituída, ó. Etan, que seria o ácido etanóico, não é isso? Ó? Et, 2 carbonos. An, ligação simples. Eu não precisei colocar o O de hidrocarboneto. No meu tempo ainda se usava. Seria o etanoamida. Professor, aí lá vem a Maria me perguntar, professor, e se eu utilizar o etanoamida, tá errado? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, você está seguindo ao pé da letra. Você está definindo uma cadeia carbônica. Cadeia carbônica são hidrocarbonetos. Se você colocar o etanoamida, não está errado de maneira alguma. De maneira alguma, uma questão sua pode ser cancelada por isso. Você está indicando que você tem hidrocarbonetos na cadeia principal e que nesses hidrocarbonetos tem a presença desse grupo representado pela amida. Então, você vai colocar etanoamida, né? Ou etanamida, como vocês estão vendo aí. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Nessa, o Bernoulli não enfatizou. Eu estou enfatizando. Eu, professor George. Então, ele poderia colocar aqui etanamida ou etanoamida. Está correto da mesma maneira. Na mesma maneira. Tá? E essa daqui é a não substituída. Já a monossubstituída, o tempo acabou. Vou encerrar aqui, tá? A monossubstituída, veja aqui, ó. Saiu um hidrogênio entre esse grupo aqui. Não foi, ó? Então, eu vou colocar N. Aqui não é um etil? É um etil, não é, ó? N-etil. Estou indicando que saiu hidrogênio entre um etil. E vou concluir, ó. Etanamida ou etanoamida, como eu falei para vocês.
Veja que esse outro é um pouquinho mais complexo. Vocês estão vendo, ó? Que aqui eu tenho um etil e aqui eu tenho um metil na substituição, né? Que é um disubstituído, né? Então eu começo com o menos complexo, não posso esquecer disso, não. Então veja, ó. N-metil, N-etil. Se você colocar o etil primeiro, você perdeu uma questão. Você vai perder uma questão. Não coloque em ordem alfabética se você está falando de grupos nitrogenados. É ordem de complexidade. Então, por isso que fica N-metil, depois o N-etil. Aí eu vou para a cadeia principal. Note que na cadeia principal eu tenho no carbono 3, 1-metil, tá vendo? Tenho 3-metil. E a cadeia tem 4 carbonos, que eu posso, e vou colocar, né, o but, que são 4 carbonos, an, que é infixo de ligações simples, e amida, que é a função. Vou frisar, se eu quiser colocar o ódio do carboneto, pode ficar à vontade, que não está mais ou menos certo que o outro, não. É a mesma representação. A mesma representação, é de um hidrocarboneto. Cadeia principal é hidrocarboneto. Então, O significa isso. Tudo bem? Esse O significa hidrocarboneto. Tranquilo? Deu para compreender essa primeira parte? Deu para compreender? Ainda tenho mais algumas coisas para falar. Eu precisei ser bem mais, falar assim de maneira um pouco mais lenta, porque como falei para vocês, não frisei isso muito bem no ano passado, e eu preciso fazer isso agora com vocês. Tudo bem? Fiquem aí com o meu querido Charles. Não fala isso não, senão eu acredito. Fiquem com o meu querido amigo Charles, e a gente se encontra daqui a 50 minutos. Tá bom? Um abraço, crianças.